Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, o professor Saul Sastre, nosso comentarista, nosso entrevistado. Quer dizer, nós estamos hoje, né, professor, nessa semana, em Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil está recebendo um evento de marca internacional. Sim, a Soul Summit, né? Esse evento ele nasceu lá em 2012 na Europa, em Madrid, e ele veio agora para o Brasil e com muita honra em Porto Alegre, né? Eu estive lá no primeiro dia do evento, fantástico, assim, a organização, mais de 500 palestrantes de todo o mundo, mais de 70 países. Então, muitas vezes a gente não tem ideia, né, do que um evento desses representa em termos de tecnologia, de informação para dentro da nossa sociedade. E ali veio disseminando, né, muita ideia bacana, muita inovação, muito empreendedorismo, trouxe em foco também as startups, trouxe também patrocinadores de startups que têm projetos, né, como o Marco Polo, o próprio Banrisul, que mais que eu vi lá? Eu vi também as incubadoras, as universidades em peso, né, coisas muito bom, muito bacana de se ver. Inclusive acontecendo numa área de Porto Alegre, né, que está sendo recuperada e se preparando para receber eventos desta natureza, né? Porque isso aí traz não só a questão de geração de negócios, né, de inovação, mas também, sobretudo, turismo para a cidade. E também muito bacana, a Brigada Militar ontem fazia patrulha de lancha, jet ski ali na orla, né? O pessoal, o evento estende até a orla do Rio. Tinha um pouco de chuva, então juntou um pouco de barro, né? Mas normal, né, Silvio, assim. Mas foi bastante interessante. Eu, como consultor, eu sempre trago a ideia que existem as empresas do século XX e as empresas do século XXI. Muitas vezes chega lá na PS Capital uma empresa do século XX. O que é uma empresa do século XX? Uma empresa que não inova, que não faz nada diferente. Uma empresa conservadora, digamos, né? Não, nem é. No sentido, assim, de estar parada, um pouco mais estabilizada e tal. Eu vejo, ao contrário, até muitas vezes eu fico pensando nesse conceito. Eu acho que a empresa conservadora é aquela que inova, que busca novidades e tudo mais. E as empresas que mais, assim, correm risco são as que não inovam. Então, uma mudança de conceito, né? Hoje em dia, tu não inovar, tu não buscar novidades, é ser muito conservador nesse sentido, é ser muito ousado, porque a empresa não sobrevive numa situação no mercado hoje que não estiver linkado o seu negócio com possibilidades de ampliar fronteiras, de trazer pessoas de fora. Por exemplo, por que é que não se pode contratar um colaborador de São Paulo, do Rio de Janeiro, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, ou mesmo da Europa, para trabalhar na nossa empresa? Hoje é tudo remoto. Então, isso é uma forma de trazer uma cultura diferente, de tu promover uma visão diferente para o teu negócio, né? E numa visão plural, tu consegue avançar muito mais nesse nosso mercado global. Professor, esse evento, que é um evento de marca internacional, de marca mundial, ele, na verdade, também está recuperando aquilo que nós tínhamos perdido durante a pandemia, ou seja, os eventos presenciais, né? Hoje temos aí, eu vi um dado outro dia de uma empresa de organização de eventos, de palestras, que 80% das palestras durante a pandemia eram online, era à distância, né? Mas que hoje está se recuperando isso e poderá chegar, assim, no máximo 30% os online. Ou seja, o evento presencial é muito mais, aproxima mais as pessoas, aproxima mais a empresa do mercado e tal. Eu acho que é melhor isso também, né? Depende, né, Silvio? Porque essas questões, no nosso escritório lá, a gente faz muito pouca reunião que não seja virtual. Mas uma reunião virtual, tu resolve, tu faz 3, 4 numa manhã, mais 3, 4 à tarde. Se for presencial, tu faz 1 ou 2. O que está acontecendo, posso falar do ambiente acadêmico também. Algumas matérias mais, assim, práticas estão sendo dadas presencialmente. Outras matérias mais genéricas, mais teóricas, estão sendo dadas em ensino à distância. E agora existe a aula assíncrona, que é aquela aula que tu recebe a informação na hora e ainda tu consegue
assistir depois, porque é uma aula que fica gravada, porque essa aula é através do computador. Então, são essas 3 modalidades de que as universidades estão utilizando para dar suas aulas. Então, assim, nunca mais vai voltar ao que era, a gente sempre fala sobre isso, né? Questões assim, até para se questionar, grandes estruturas educacionais que existem hoje, grandes estruturas empresariais, começam a perder o sentido, porque hoje os nossos escritórios, por exemplo, viraram coworks, que os colaboradores vêm em horários que a gente combina, e aí eles aparecem lá, fazem as reuniões, vão embora e produzem de casa. Então, isso é um novo paradigma, né, que ficou herança boa de uma situação muito ruim que foi a pandemia. Mas como é que está assim, a perspectiva para até o final do ano? Nós estamos aí no primeiro semestre de 2022 e até o final do ano, na questão da tua empresa, por exemplo, assim, que é essa parceria que tu tem com o mundo empresarial. Olha, se falando em termos de Brasil, a gente atua no Brasil todo, certo? A gente até tem feito algumas webinars com o pessoal mais lá do Norte, do Nordeste e tal. O Brasil está numa ressaca decorrente da pandemia muito grande, ainda agravada pela questão da guerra. Os negócios eles ainda não prosperaram, na minha opinião, como deveriam prosperar. Então, as empresas estão fazendo de tudo para sobreviver. E, nesse momento, é fundamental o auxílio do governo, como, por exemplo, agora veio o HELP do governo federal para renegociar as dívidas do Simples Nacional. Isso foi uma grande sacada e é muito interessante porque tem um escalonamento lá da PGFN que as empresas mais prejudicadas vão ter mais benefícios de desconto de multa, juro e, inclusive, 100% dos honorários advocatícios que vão ser cortados para essas empresas que tiveram uma redução, comprovadamente, logicamente, de faturamento. Então, é uma das medidas, mas eventos como esse do Summit aqui em Porto Alegre também porque faz o empreendedor despertar para novas tecnologias, para ver o que eu posso fazer de diferente no meu negócio para que eu possa, então, atingir um novo mercado e continuar crescendo. Aquela frase que eu sempre falo, do Goldsmith, né? O que nos trouxe aqui não vai levar adiante. Né? E esse é o momento que o empresário brasileiro e até do mundo, ele está enfrentando. Então, a inovação, e aí o governo foi muito feliz, tanto com o HELP, quanto o governo do Estado aqui em participar da colaboração da organização desse Summit, para poder se disseminar isso, injetar isso na cabeça do empresariado. E a gente observa que na economia já existe uma certa recuperação, não aos níveis anteriores, alguns setores a níveis até superiores à anterior à pandemia, mas exatamente pelas medidas que o governo tem tomado, não só o governo federal, né, mas até no bojo de toda essa questão do governo federal, os governos dos estados e dos municípios. Então, a retomada da economia começa também com o governo vendo, né, e sentindo exatamente o que aconteceu de realidade, na prática, às empresas durante a pandemia. O governo tem que ser um facilitador, não dificultador, né? E isso é uma mudança cultural, é um paradigma diferente que começa em uma empresa pública ou privada, mas a privada demora 7 anos para migrar de cultura, né? E uma empresa pública um pouco mais, às vezes uma década. Mas começa a trazer essa informação para a cabeça do servidor público, para a cabeça do gestor, para a cabeça do político, que ele tem que facilitar. Para quê? E eu falo com muita ética, com muita propriedade nisso, mas que ele tem que facilitar para que as empresas possam, então, se desenvolver. Existe um jargão, até então, no meio empresarial, o governo não atrapalhando já está bom. Isso é um horror, né, Silvio? Porque o governo tem que ajudar o empresário a se desenvolver, porque é através do empresário, do empreendedor, que nasce toda a riqueza do país, que é a grande mola. Isso o Schumpeter já falava lá no século passado, né? Que acaba sendo a grande mola propulsora de todo o desenvolvimento de uma nação. E essa história de que empresário suga o trabalhador, tudo mais, isso é um discurso ultrapassado do século passado. Uma coisa ideológica, exato, né? Que não se aplica para os novos tempos. E a Summit está aí para comprovar tudo isso. A tua expectativa, então, é que tenhamos um bom ano até o final desse ano de 2022? Silvio, o bom ano é a gente que faz, né? Através do... A gente constrói, né? A gente constrói, exatamente. Então, para algumas empresas não vai ser um ano bom, para uma parte vai ser um ano médio, para outras vai ser um ano excelente, a partir daquilo que ele acredita e aquilo que ele direciona. Muitas vezes na sala de aula eu perguntava para meus alunos até onde cresce uma empresa e ficava, mas até onde é que pode crescer uma empresa? Cresce até a capacidade de desenvolvimento do dono, ou do gestor, ou da equipe que está lá.
Então é isso. Quanto mais desenvolvido o empreendedor, quanto mais ele buscar informações, quanto mais ele abrir a cabeça, mais a empresa dele vai se desenvolver. Quem determina o limite é o próprio dono. De tudo, né? Gestor, né? Claro. De tudo, tanto da empresa quanto da própria vida. É verdade, né? E tem que ter muita sabedoria. E o que é sabedoria? É saber viver, é saber fazer a gestão, é trazer, né, o prazer de empreender, de realizar para o seu negócio, mesmo diante de tantas agruras que nos são imputadas aí no dia a dia. Inclusive participando de eventos como este, né, que está acontecendo em Porto Alegre, porque esses eventos abrem muito a cabeça das pessoas, né, novas tecnologias, inovações que estão acontecendo fora daqui, inclusive em países mais desenvolvidos. Isso é importante, né, esse tipo de comparação. Eu não sei se tem ingressos ainda. Né? Porque, não, acho que não tem mais. Porque estava muito lotado, assim, a Summit. Mas a demanda. Mas tem, assim, como assistir depois algumas palestras pela internet e tal. É interessante buscar para quem não foi, é interessante buscar essas informações. Professor, obrigado pela sua presença, uma boa semana. Muito obrigado por estar aqui e uma boa semana para nós. Tá bom, professor Saulo Sastre, muito obrigado pela sua presença aqui. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.